Evangelho do dia. O evangelho de hoje é segundo São Lucas, capítulo 11, versículos 29 a 32. Meus irmãos, esse é um evangelho curiosíssimo, né? Porque nosso Senhor Jesus Cristo vai jogar sobre as pessoas que estão questionando, que não acreditam nele, né? Ele vai basicamente jogar na cara deles as profecias do Antigo Testamento, né? E as crenças deles, porque eles acreditam naquilo e não nele, no Senhor, né? E ele vai mostrar através disso como ele é o cumprimento de tudo aquilo que eles esperam, né? Então ele vê as multidões e diz: esta é uma geração má, ela busca um sinal, mas nenhum sinal lhe será dado a não ser o sinal de Jonas, né? E aí ele vai continuar e a gente vai pegar ele vai citar, né, Salomão e vai voltar para Jonas. O que é curioso é que São Lucas ele separa as citações a Jonas com uma citação, com um inclusio, né, entre do rei Salomão, enquanto, por exemplo, São Mateus ele junta as passagens todas de Jonas, separa isso, né? Tem alguns motivos aí que a gente poderia, não quero perder muito tempo nisso, né? Mas é curioso porque a primeira coisa que você tem que notar é que quando você vê as pessoas chegando, você vê de novo, ou seja, tem alguma coisa incomodando o Senhor aqui, com esse povo atrás dele, né? Não é uma coisa normal, né? Porque há pouco tempo, contexto sempre é tudo, né? Quando Jesus faz os milagres, ninguém acredita. Primeiro aparece as pessoas e falam: ah, não. E São Lucas lembra, ele não diz o nome de quem é. Então a impressão que São Lucas dá, ao mesmo tempo, é que é a multidão, que é a mesma multidão, sabe? Assim, as pessoas não são grupos separados. São Mateus, lembra? Essa é a passagem de Beuzebu, que as pessoas vão, ele faz exorcismo, ele expulsa demônios por causa de Beuzebu, né? E Jesus fala sobre a casa dividida, que a gente viu nesta semana mesmo, essa passagem na liturgia. E aqui, como São Lucas não dá o nome daquele pessoal, a impressão que você tem aqui, quando ele fala de novo sobre isso agora, uma multidão grande para ele e ele vai condenar a multidão, é que não importa tanto nesse momento a separação entre se foram os fariseus que antes provocaram eles ou não. Pelo que parece aqui, a multidão ou concorda com os fariseus ou não consegue assumir Jesus Cristo perante eles. Ou seja, esse é um outro bom motivo para São Lucas não dar o nome dos fariseus ali. Porque não aparece de repente que Jesus condena a multidão por causa disso. A impressão que dá é que eles estão juntos e que era esperado que a multidão mesmo reagisse contra os fariseus aceitassem o Senhor. Mas os fariseus questionam eles e o povo continua pedindo sinais. Ou seja, o povo parece estar confuso, não está vendo. Né? E, na verdade, o ponto aqui, eu acho, realmente, é que você vê várias vezes milagres sendo realizados. Um monte de milagres. Né? E o povo continua pedindo alguma coisa. Né? O que é? Né? Eles gostam dos milagres, eles gostam dos sinais, mas eles não gostam do compromisso. Né? Eles nunca que assumem que eles gostam do Senhor. Né? Então, quer dizer, o Senhor tem o tempo inteiro, ele discursa e mostra a palavra dele, como ele cumpre o Antigo Testamento, cada vez que ele faz esses sinais e é questionado. Isso é muito importante, porque você tem muitos milagres no Antigo Testamento e você também tem a defesa da palavra de Deus como uma defesa contra os falsos milagres. Ou seja, Moisés, no livro do Deuteronômio, no capítulo 13, ele faz um pesado aviso contra o povo ser enganado por milagres, por pessoas que estão fazendo sinais. Ou seja, o que ele está dizendo ali? Ele diz: olha, mesmo que a pessoa realize milagres, que você vê entre vocês um profeta, ou um sonhador, né, ou seja, um visionário, né, e ele dá a vocês, né, um sinal, ou seja, faz um milagre, ou alguma coisa que poderia ser interpretado como aparentemente um milagre, né, ou, né, faz uma grande visão, uma profecia, né, e realmente isso acontece, ou seja, é impressionante porque Moisés está dizendo assim: é possível que uma coisa dessa aconteça, né?
Mas o que ele diz? Se essa pessoa disser, então, vamos adorar outros deuses, né? Se a doutrina dele contradizer a palavra de Deus, mesmo que ele faça sinais, não vá, porque isso é Deus testando vocês. Meus irmãos, isso é tão importante. O livro do Deuteronômio, que é um livro que eu adoro, estudo tanto e acho, é um livro tão importante, e as pessoas tão não leem que elas não entendem isso, né? Então, o que Moisés está dizendo assim? É possível que aconteça uma coisa dessa. E tem gente que é seduzida por enganadores, gente que acaba fazendo coisas incríveis ou fala coisas incríveis, né? E parece que tudo isso se cumpre no mundo e coisa, e as pessoas. E o que o Moisés está dizendo? Tudo bem, é o Senhor que está te testando. Né? Porque, inevitavelmente, essas pessoas dizem assim: não, a igreja, ignore a igreja, presta atenção em mim. Não é assim que as pessoas dizem? Ah, ignore a igreja, ignore Deus, venha para minha seita, olhe para mim, esqueça o Papa, né? Esqueça essas coisas, isso está cheio pelo mundo. Né? Não, o Papa é ruim, o Papa é isso, a igreja é isso, nós é que temos a verdadeira coisa, nós é que somos. E Moisés já no Deuteronômio já disse, não siga. E mesmo que as coisas que essa pessoa esteja falando estão se cumprindo, ou ele faça milagres, parece fazer mágica, seja lá o que, curas, não vá. Porque se ele está contradizendo a palavra, é Deus que está te testando. Ele pode ter, aí você vai fazer, mas eu vi os milagres. Tem gente que fala assim, mas eu vi essa pessoa fazendo isso, eu vi tudo que ele falou, é verdade, mas então, pode ser Deus te testando. O ponto é que não basta fazer um sinal. A pessoa tem que seguir a verdade de Deus. A verdade de Deus é defendida pela igreja. Né? Então, ou seja, o que Jesus está dizendo é, o que essa geração quer? Eu já mostrei a doutrina verdadeira contra a doutrina falsa das pessoas que me atacam. E eu faço milagres. E uma coisa comprova a outra, de acordo com a própria palavra de Deus. Né? E o que mais vocês querem? Que outros milagres? Jesus já ressuscitou gente, já fez exorcismo, já deu todos os sinais escatológicos. Não são simplesmente milagres. Você vai falar, porque eles querem milagres mais e maiores? Não, não. Esses são os maiores. Esses são os sinais escatológicos prometidos. E ninguém fazia dessa maneira, como Jesus faz pela sua própria autoridade, e ninguém fazia todos esses sinais. Né? Então, ou seja, não há como. O que essa geração, Jesus está dizendo, essa geração, que a linguagem aqui é sobre as pessoas dessa era, ou seja, as pessoas, o que está entrando, eles estão entrando na era messiânica e as pessoas não estão entendendo isso. Né? Então, o ponto aqui é essas pessoas, elas não querem o compromisso. Né? Esse é o ponto aqui. Né? Ele está condenando aquelas pessoas porque eles não querem o compromisso. Eles não querem assumir a responsabilidade. Então ele vai dizer, eu não vou dar outro sinal a eles a não ser o sinal de Jonas. Qual é o sinal de Jonas? Jonas, ele foi enviado por Deus para pregar aos ninivitas. Nínive é a capital da Síria, que seria exatamente o povo que derrotaria o reino do norte, de onde vinha Jonas, né, conquistaria e destruiria o reino do norte. Né? É a ironia da história de Jonas, que é fantástica, mas isso é para outro dia. Então o ponto é, o sinal de Jonas é que ele tenta não ir, e ele vai para o estômago, né, do peixe, às vezes tratado como baleia, né, um peixe, e fica 3 dias e 3 noites, ou seja, basicamente ele morre e ressuscita. Então o sinal de Jonas é a ressurreição, porque ele fala que os ninivitas se converteram quando viram Jonas. Né? Imagina alguém que agora tem maior que Jonas, né? É muito mais do que isso. Vocês vão ver um sinal que é muito maior, que ninguém poderia fazer, que é sair do túmulo. Né? E nisso ele bota um incluso que ele fala sobre a rainha do sul. Né? A rainha do sul é a rainha de Sabá, que aparece no primeiro livro dos Reis, capítulo 10. Né? Tem que lembrar que Jesus acabou de falar que algumas pessoas vêm para testar. Então a rainha de Sabá, ela veio para testar a sabedoria de Salomão, que é o que ela vai fazer. Mas ao contrário do povo, a rainha de Sabá, quando ouve a sabedoria de Salomão, ela sai absolutamente deslumbrada. E aliás, aquilo ali é um sinal, uma prefiguração da entrada dos gentios na aliança. Né? Só que aquilo acontece pouco. Né? É apenas uma prefiguração. Mas a rainha de Sabá, que foi lá para testar Salomão, testar a sabedoria divina, ela sai convencida. E o povo não. E ali está alguém maior que Salomão. É isso que Jesus está falando, e mesmo assim vocês não ouvem. E aí ele volta para Jonas e fala, alguém aqui maior que Jonas, eu vou dar um sinal para eles. Ou seja,
Tem aqui também uma outra coisa que eu quero finalizar. Você tem aqui os sentidos de que Jesus já tinha falado antes, sobre o sacerdócio. Alguém aqui maior que o templo, ele também fala. Então ele fala sobre o sacerdócio, ele fala sobre o templo, agora ele fala sobre o quê? Sobre rei, sobre Salomão, por isso que ele inclui Salomão, ou seja, sobre reinar e sobre profetas. Você tem todas essas qualidades: sacerdote, o templo, né, o rei e o profeta. Né? Você tem tudo isso e Jesus é maior que tudo isso. Jesus é tudo isso cumprido e elevado na nova aliança. E mesmo assim, o povo continua não se convertendo. Né? Então Jesus reserva o sinal de Jonas para eles. Né? Mas o ponto aqui é claro, é por isso que ele diz que essa geração é ruim. Ele fala, todo aquele que não acredita então no Senhor, ou que cai nessa conversinha de tantas pessoas no nosso tempo ainda, pregando, né, que a pessoa ignore a igreja, porque ele faz sinais. Veja, tudo que eu falo se cumpre. Né? Tudo que eu falo aqui a pessoa vê, tem demagogos políticos, né, demagogos religiosos, e as pessoas convencem as pessoas a participar disso e odiar a igreja, virar as costas para a igreja, acreditar na versão deles do evangelho, a versão deles da igreja, tudo isso. Você tem seitas a 3x2 por aí, tanto políticas quanto religiosas, gente que diz, não é o Papa, não é a igreja, é a minha versão da igreja, é a minha tradição, é a minha coisa. Então tudo isso você tem que ignorar. E você tem que se convencer que é em Jesus Cristo e é a Igreja Católica que são protegidos, né, por Deus. É a palavra de Jesus Cristo, através da Igreja Católica, que é protegida por Deus. Que Jesus Cristo é o Senhor e que a sua igreja é a sua noiva. Né? E parar de teimar com isso e cair nessa conversa e acreditar no Senhor. Porque por muito menos outras pessoas acreditaram em alguns profetas, na palavra de Deus. Imagina a gente que tem acesso à palavra de Deus na igreja. Então é isso que nós temos que fazer, e não ser uma geração ruim, ser uma boa geração, servindo o Senhor, proclamando a palavra de Deus, tendo fé. Nem sempre nós vamos entender a palavra de Deus, nós não vamos entender certamente a igreja, não vamos entender o que está acontecendo no mundo, e nós esperamos sinais, porque a igreja não faz isso, porque o Papa não faz isso. Há homens de pouca fé, né? Nós eternamente estamos esperando sinais, né? E não acreditamos que Deus está nos dando esses sinais na nossa vida e já deu os sinais da salvação para todos nós vivemos. Eles estão aí, todos os dias na igreja, todos os dias na palavra, todos os dias na caridade, todos os dias na vida em família. É isso que nós temos que viver e não ficar cobrando mais e mais e mais. Em Cristo, entregue a proteção da Virgem Maria, um papista.